Fala pessoal, beleza? No vídeo de hoje nós vamos falar de uma empresa que está presente em quase todos os estados aqui no Brasil e também muito provavelmente você já adquiriu alguma mercadoria dessa companhia. E hoje nós vamos falar da Sendas Distribuidoras S.A. ou como nós conhecemos como Assaí. E se você nunca ouviu falar sobre a empresa ou se já ouviu falar sobre ela e quer entender um pouco mais sobre a trajetória dessa companhia, fica até o final desse vídeo para você entender um pouco mais o que ela faz, o que ela produz, o que ela vende e quais estados que ela está presente. Então, bora para esse vídeo! E o Assaí Atacadista é uma empresa brasileira de atacado, obviamente, de autosserviço que é pertencente ao grupo Casino. Mas o que é uma empresa de atacado de autosserviço? Basicamente é aquele supermercado, de forma mais simplista, que vai atender tanto o pessoal do varejo quanto o pessoal do atacado e você como cliente faz as suas próprias compras sem nenhum intermédio de nenhum funcionário. Claro que a empresa disponibiliza de funcionários para te auxiliar em qualquer tipo de problema e também para fazer as reposições das mercadorias, mas as compras você pode fazer de forma totalmente livre, então sem nenhum tipo de ajuda ou auxílio de algum funcionário, tá? E ela também é a única empresa desse segmento que está listada na Bolsa de Valores, que é a nossa B3. E além de ser negociada aqui no Brasil, ela também está listada na Bolsa Americana, que é um ponto aí bem relevante, já que para você ter as suas ações listadas no mercado norte-americano, também ela tem que atender várias certificações e vários tipos de trâmites legais para ser listada lá na Bolsa Americana. Então aqui já começa um ponto bem interessante e bem positivo para essa empresa. E atualmente a empresa tem 240 lojas espalhadas pelo Brasil, 12 centros de distribuição e 11 escritórios regionais. Além disso, ela está presente em 23 estados, além do Distrito Federal. Mais de 30 milhões de clientes aí passam pelas suas lojas, tem mais de 60 mil colaboradores e também é a segunda maior varejista aqui do Brasil. Bem interessante, às vezes você vê uma empresa, o Grupo Assaí ou Lojas Assaí, você não imagina que é uma empresa tão grande e de fato aí é a segunda maior varejista aqui do Brasil, não é pouca coisa, não é bastante coisa e a gente vai entender um pouco mais aí no decorrer desse vídeo. A gente vai dar uma olhada na história da companhia e também alguns fatos, alguns números para trazer com mais lucidez essas informações, do porquê que ela é a segunda maior varejista aqui do Brasil. Mas antes disso, sempre trago para vocês algumas informações sobre o CEO. E o CEO da Assaí é o senhor Belmiro de Figueiredo Gomes. E ele é diretor-presidente da companhia desde fevereiro de 2011. E antes disso, ele foi o diretor comercial. E só para vocês terem uma ideia, ele atuou por cerca de 22 anos em diversas áreas da rede Atacadão. E em 2007, ele coordenou o processo de venda da rede Atacadão para o grupo Carrefour, que também é uma das gigantes aqui no Brasil. E desde 2016 ele é vice-presidente da ABAAS, que é a Associação Brasileira de Atacadista de Autosserviço. E além disso, ele estudou contabilidade no Instituto de Educação Maringá. E que é sempre bem legal, sempre relevante dar uma olhada na história do CEO. E meus amigos, 22 anos de conhecimento no mercado de atacado não é pouca coisa. E aqui vale ressaltar mais um ponto positivo para a companhia, um CEO que entende muito, tanto a parte contábil, já que ele estudou isso, e também a parte de atacado, que é tão importante para o modelo de negócio da companhia. Então fica aí uma recomendação muito forte para a companhia, um ponto positivo gigantesco ter um CEO dessa magnitude à frente da companhia. E chegou a hora de falar um pouco sobre a trajetória da companhia, falar um pouco sobre história. E a Assaí teve início lá em 1974, quando o fundador Rodolfo Jing Nagai, ele então abre a sua primeira loja lá em São Paulo e o foco dele foi abastecer pastelarias. E o nome Assaí foi criado a partir da palavra japonesa Asahi, que significa sol nascente. E esse é um fato bem legal, se você pegar a logo do Assaí, de fato ele tem parece um sol atrás da sua logo, então algo bem interessante. Isso mostra um respeito desde lá do início, lá em 1964 até os dias de hoje. Essa referência ainda se faz presente na logo da companhia. Depois de vários anos, lá em 2007, o Grupo Pão de Açúcar adquire 60% da companhia. Em 2011 começa a modernização das suas lojas, que inclui aí um estacionamento coberto, Wi-Fi e também ar-condicionado para os seus clientes. Em 2017, a Assaí inaugura um número recorde de lojas. São cerca de 20 lojas abertas somente em 2017. E nesse mesmo ano, ela alcança a marca aí de um total de 126 unidades. Em 2019, a Assaí então atinge a marca superior de 30 bilhões em faturamento.
Eu vou trazer também nesse vídeo uma imagem trazendo a evolução desse faturamento durante vários anos. E finalmente em 2021 foi concluído o processo de decisão entre o Açaí e o grupo Pão de Açúcar. E a partir desse momento que cada uma dessas duas empresas passa a operar de forma independente, apenas tendo que reportar as suas informações para o grupo Casino. Também foi em 2021 que a Açaí teve as suas negociações iniciadas na B3, na nossa bolsa aqui brasileira, com o ticker Açaí3. Em 2021 também foi anunciado a compra de 70 lojas Extra Hiper, que serão convertidas em Açaí através de uma transação no valor de 5,2 bilhões. E essa foi a história da companhia, apesar de não ter muitos acontecimentos. É uma história bem antiga, né? Uma história que começou lá em 1974. E um outro ponto importante é que o IPO da companhia foi feito recentemente, ali logo em 2021. E agora eu vou trazer algumas informações sobre as suas lojas. E só para vocês terem uma noção, né? Por loja são comercializados mais de 9.000 itens, entre alimentos, bebidas, itens de higiene pessoal e limpeza, bazar, linha automotiva, linha pet e também eletroportáteis. E como já comentei, as suas lojas são projetadas para atender o público, para quem prefere o varejo e também para quem precisa comprar por atacado. Lembrando que atacado são aquelas embalagens com vários itens em uma embalagem só, e são embalagens também um pouco maiores. Eu vou deixar na tela para vocês uma imagem de uma loja que foi recém-inaugurada, muito provavelmente até por conta dos balões, mas aqui é só para ter uma ideia de como funciona uma loja por dentro, né, para quem nunca foi. E você consegue observar que de fato, né, tudo bem organizado, tudo bem limpo e também uma gama gigantesca de produtos. E agora eu vou falar um pouco sobre o histórico de faturamento, e nessa imagem eu vou conseguir trazer para vocês, ano após ano, como foi o faturamento do Açaí. E aqui fica bem claro que ano após ano esse faturamento vem aumentando de forma significativa. E claro, né, mesmo com aí alguns acontecimentos bem importantes, como eleição de presidente, reeleição de presidentes, manifestações pró-impeachment, também a greve de caminhoneiros, e mesmo nesses períodos o faturamento da companhia segue crescendo. Também vou colocar na tela para vocês a expansão da companhia desde 2012 até 2022, e aqui também fica muito perceptível, né, a quantidade de lojas que a companhia tem. E também fica bem claro e fica perceptível que somente no estado aqui do Santa Catarina e Rio Grande do Sul que ela não possui lojas. Em todos os outros estados ela tem algum tipo de loja ou também algum tipo de centro de distribuição ou até mesmo escritórios regionais. E agora fazendo uma comparação entre alguns concorrentes aqui em relação à receita bruta, e nessa imagem fica perceptível que em questão de receita bruta ela é a segunda colocada, ficando somente atrás do Carrefour. Então o Açaí fica à frente de Magalu, Via Varejo, Americanas, do próprio grupo Pão de Açúcar também ela fica muito à frente, e de fato aquela separação entre as duas empresas se fez necessário pela disparidade de receita bruta, só olhando esse gráfico. E agora que a gente já falou um pouco sobre o CEO da companhia, a história e também eu trouxe mais alguns pontos relevantes sobre a empresa, chegou a hora de falar sobre os números, e eu vou trazer alguns números do terceiro trimestre agora de 2022. Então bora lá! E nesse terceiro trimestre a empresa teve um volume de vendas de 15,2 bilhões. Isso representa um aumento aí de 3,5 bilhões em comparação com o terceiro trimestre de 2021. E um outro ponto bem importante é a geração de caixa. E nesse print aqui eu vou trazer para vocês a geração de caixa no terceiro trimestre de 2022 em comparação aí com a dívida da companhia. E aqui fica bem perceptível que mesmo que ela tenha aí uma geração de caixa bem robusta, ela nesse terceiro trimestre de 2022 ela teve aí alguns custos elevados com investimentos e também muito por conta do pagamento das lojas extras, né? Lembra que eu comentei com vocês que ela vai adquirir 70 lojas. Mas mesmo com essas aquisições e também investimentos elevados, ela tem uma dívida bem controlada em comparação aí com o seu caixa. Não é algo muito alto, muito preocupante, porém, né, a gente tem que observar se de fato ela vai continuar com a geração de caixa aí nos próximos resultados. E chegou a hora de falarmos um pouco sobre a nossa análise subjetiva. Eu sempre trago para vocês a nossa análise SWOT, e aqui a gente sempre traz as forças, as fraquezas, as oportunidades e também as ameaças. Lembrando que não tem certo ou errado, é somente uma análise subjetiva pegando alguns pontos
que a gente consegue observar olhando a trajetória da companhia, a história, o CEO e também o seu modelo de negócio. E começando pelas forças, a primeira que eu trago para vocês, ela é uma marca consolidada. Pegando ali a receita bruta, a gente consegue observar que ela realmente, de fato, já é a segunda maior em receita bruta. Isso, de fato, já demonstra que ela é bem consolidada. E se nós pegarmos o faturamento, também corrobora ainda mais essa força da companhia. Uma outra força, ela tem uma forte presença nacional, como eu comentei, né, e trouxe aqui uma imagem para vocês, ela está espalhada aí por todo o Brasil praticamente. Uma outra força que corrobora aí também a sua marca consolidada é o seu faturamento estar crescendo nos últimos anos. Isso de fato mostra que a empresa é muito forte no segmento que ela atua. E corroborando esse faturamento em crescimento, a sua outra força é a assertividade nas suas aberturas. Não basta somente a empresa ir lá comprar um terreno e abrir uma loja e ver o que vai dar, ela também tem que saber aonde vai ter as suas lojas localizadas e de fato olhando o faturamento e receita bruta da companhia, consegue observar que de fato aonde é aberta uma loja açaí é muito bem feito, é muito bem sucedido e dá bons resultados para a companhia. Agora falando um pouco sobre as fraquezas, e a primeira que eu trago para vocês é o IPO recente. De fato isso é sempre algo que deve ser levado em consideração, já que quando uma empresa entra na bolsa de valores, ela deixa a sua empresa bem enxuta, bem redondinha. Porém, isso é difícil de manter no longo prazo. Então, essa é uma fraqueza. Se você quiser ter a empresa no longo prazo, é sempre um ponto bem interessante que o investidor deve ter em mente, que é uma fraqueza chamada IPO recente. Uma outra fraqueza é que, como ela trabalha com varejo e atacado, as suas margens são um pouco mais reduzidas. E uma outra fraqueza é que ela tem necessidade de aquisição para crescimento. E aqui eu não estou falando só em aquisição de novas lojas, né, de outras empresas, como também compra de novos terrenos, e o que pode se tornar um problema, já que ela vai ter que negociar com o proprietário ou fazer algum tipo de negociação. Isso pode demorar um pouco mais do que ela desejaria. E agora falar um pouco de oportunidades, e a primeira que eu trago para vocês é que ela pode expandir, né, suas lojas para o sul do país. Além, é claro, de fazer novas parcerias, né, botar mais produtos e mais itens nas suas lojas, e também mais uma oportunidade seria a abertura de outras lojas. E o que eu quero dizer com isso? Muito provavelmente ela poderia se utilizar da sua infraestrutura, das suas lojas e colocar outras empresas agregadas ao seu negócio. Por exemplo, colocar uma loja de roupa agregada à sua loja de supermercados, né, de itens que ela vende para os seus clientes. Isso pode ser uma oportunidade da empresa ter uma recorrência maior, alugando aí algumas salas comerciais dentro das suas lojas físicas. E agora falando de ameaças, e a primeira que eu trago para vocês é a logística. Lembrando que ela tem lojas basicamente no Brasil inteiro, então a sua logística precisa ser muito bem feita, já que se faltar algum material, a empresa pode ser muito prejudicada. E uma outra ameaça é a burocracia na aquisição ou abertura de novas lojas. A gente sabe que no Brasil a burocracia é muito grande, é muito elevada, e isso pode ser uma ameaça para a abertura de novas lojas. E por último, mas não menos importante, a dependência dos seus fornecedores. E o que eu quero dizer com isso? Eu vou dar um exemplo que, vamos supor que você vai na loja Açaí e você quer muito comprar uma Coca-Cola. E a gente sabe que Coca-Cola basicamente tem em qualquer lugar e qualquer estabelecimento. E já pensou se você chega lá no Açaí e não tem o produto que você quer, ou nesse caso, né, a Coca-Cola? Muito provavelmente você não deve voltar naquele mercado justamente porque você quer um produto que é conhecido em tudo quanto é tipo de lugar e não tem naquela loja. E isso pode ser aí uma ameaça gigantesca, já que uma pessoa pode falar para outra, né, e acontecer algum tipo de problema, e não necessariamente é erro do grupo Açaí, pode ser um erro do fornecedor, porém isso pode impactar negativamente a companhia. E essa foi a nossa análise SWOT. Se ficou algum ponto que você observou que não está aqui e que você quer incluir na análise subjetiva, deixe nos comentários para deixar essa análise ainda mais completa. E agora, fazendo um apanhado geral de tudo aquilo que a gente viu até agora, nós conseguimos observar que a empresa tem um faturamento absurdo durante vários anos e está crescendo cada ano que passa. Ela também está presente aí basicamente em todos os estados do Brasil, e também é uma empresa que está em expansão, além de ter a dívida aí basicamente bem controlada, apesar dessas expansões que estão acontecendo agora em 2022.
E se você gostou dessa companhia e quer se tornar sócio dela, na data da gravação desse vídeo, a cotação da companhia na B3, a nossa bolsa de valores, está cotada a R$ 18,81. E se você gostou desse estilo de vídeo e gostaria de participar de alguma análise que nós fazemos, nós temos lá no nosso link, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, o nosso site onde você pode participar do nosso grupo privado, onde você vai ter acesso a mais de 60 análises de ativo por ano. Então confere lá na nossa página, se você tiver alguma dúvida também mande mensagem que nós vamos te responder e tirar qualquer tipo de dúvida que você tiver. E por hoje é isso, se você gostou, deixe seu curtir, também compartilhe para mais pessoas e nos vemos na próxima semana. Até lá!